como vocês estão? Tudo bem? Aqui o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês, né? A respeito de assuntos interessantes, importantes, assuntos onde você pode orientar a sua vida de uma forma melhor, né? Hoje a gente vai falar num assunto bastante interessante, que eu acho que é bem pertinente a gente conversar um pouco sobre isso, que é a promiscuidade para os homens e as consequências dessa promiscuidade. Porque o que acontece, gente, com a promiscuidade? A promiscuidade é uma escolha. Ela é uma escolha, né? E isso vai impactar na sua vida e na vida de quem você ama, né? Essa promiscuidade pode resultar numa vida muito ruim para você, tá? Então, quando a gente fala em promiscuidade, a gente tem que levar em conta alguns sentimentos ou alguns comportamentos que normalmente acontecem principalmente com o homem. O primeiro deles é o impulso, né? O impulso sexual, o impulso de querer seduzir todo mundo, o impulso de querer ter muito prazer, né? E muitos homens hoje em dia, nós não vamos entrar aqui na questão do machismo, né? Porque é complicado, né, no nosso país, aliás, eu acho que no mundo inteiro, né? Mas muitos homens hoje em dia, a maioria deles confundem promiscuidade com liberdade. Mas na verdade é que nenhum homem que é verdadeiramente livre se deixa escravizar pelos próprios impulsos. Porque impulso todo mundo tem, desejo todo mundo tem, né? Porque, veja bem, segundo a ótica do Freud, né, o id, que são os nossos desejos primitivos, o nosso inconsciente, né, ele acaba dominando o nosso ego, acaba dominando o nosso eu, né, e leva a gente a ter escolhas que, no fim, eu acabo pagando um preço um tanto quanto alto com relação a isso, né? Então, assim, os desejos estão lá no nosso inconsciente, né? Mas não é tão inconsciente assim, porque você sente esses desejos causam impulsos, e aí você tem que fazer as escolhas corretas, tá? Porque enquanto você tem o id, que tem os desejos lá escondido, né? Porque eles estão aqui na tua frente, esses desejos, te atrapalhando a viver o tempo todo, né? Enquanto você tem esses desejos, você tem também aqui o córtex pré-frontal, que te ajuda a julgar e a decidir, e a entender se o que você está fazendo é bom ou é ruim para você, né? Existe aí uma ilusão, né, de que viver sem limites, né, de se entregar a vícios, a relações vazias, pode parecer prazeroso no momento. É prazeroso, mas a conta sempre chega, tá? Freud também diz que a busca incessante por esse prazer efêmero, rápido, né? Sem a mediação do superego. O superego é aquele lado que nós temos que diz assim, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Se você não botar esse superego para funcionar, né, que é a nossa, digamos assim, a nossa consciência moral, né, isso vai levar você à autodestruição e ao vazio existencial, né? Tem homens que têm 10 namoradas, 5 namoradas, namora com 2, 3, 4 ao mesmo tempo, sai com todo mundo e continua se sentindo vazio, continua se sentindo sozinho, continua sem nenhum motivo bacana para ter um relacionamento com alguém, a não ser a promiscuidade e o desejo de estar fazendo sexo com várias mulheres diferentes todo dia, toda hora e sempre, né? Leva aí ao descontrole, né? Um homem que não tem a disciplina nesses desejos dele, ele perde o controle da própria vida, perde o controle, o ego que deveria equilibrar entre o inconsciente e o superego. O inconsciente fala assim,
Ah, vai lá, você tá namorando uma, mas pode pegar outra. O superego vai falar assim, não, isso não é certo, isso não é legal. Né? Primeiro porque eu não quero estragar minha vida. E segundo porque eu não quero estragar a vida de ninguém também. Não importa o que os outros acham ou deixam de achar. O importante é você. Como você quer administrar a sua vida, né? Você vai acabar levando uma vida caótica, sem direcionamento nenhuma, né? E essa promiscuidade acaba sendo uma fuga, uma desculpa para você estar sempre atrás de dopamina barata, dopamina rápida, né? Se sentindo bem porque está seduzindo todo mundo, se sentindo bem porque tem um shape bacana, uma cara bacana, um jeito bacana, um papo bacana, qualquer coisa bacana aí que consegue ficar com quem quiser, na hora que quiser, né? Mas isso é uma fuga, não é uma libertação, tá? De jeito nenhum. Porque falta aí o foco que você precisa ter. Um homem que não tem foco nos seus objetivos, né? Ele não constrói nada sólido, né? A energia que você gasta na hora que você vai procurar um prazer qualquer, muito rápido, um prazer efêmero, né? Cara, fica a semana inteira nos aplicativos, fica a semana inteira procurando uma mulher só para ter um momento sexual prazeroso, sabe? A energia psíquica que você gasta com isso é muito grande. Por que você não pega essa tua energia psíquica e não transfere ela para uma realização pessoal, um trabalho, um estudo, um projeto, nem que for uma coisa simples, a limpeza do ambiente da sua casa, lavar o teu carro, limpar o teu carro, lavar a tua moto, sabe? A construção de alguma coisa bacana, que tenha moral, que tenha ética, né? Sem ficar pensando que tem que ter muitas mulheres e transar com todas elas o tempo todo. A promiscuidade masculina hoje em dia, ela é velada. Se fala muito, porque as mulheres são assim, as mulheres são assado, elas têm um comportamento vulgar, digamos assim, né? Elas andam de qualquer jeito, olha as roupas que elas... Mas os homens, a promiscuidade deles é velada, tá? Esse próprio machismo faz com que a promiscuidade dele, a promiscuidade do ser humano do sexo masculino, seja bem vista pela sociedade. Muita sociedade é assim, muitas sociedades são assim, tá? Vamos prestar um pouco de atenção nisso. Tem um pouco mais de moral, tem um pouco mais de ética e um foco no que você quer, porque quando você vive assim, as consequências são enormes, tá? Pessoas que vivem assim, sem ter uma escolha legal com quem vai ficar, o porquê que vai ficar, se gosta ou se não gosta, né? Pessoas que vivem assim atraem muitos problemas, tá? E na maioria das vezes são conflitos, projeções de conflitos internos mal resolvidos, principalmente da infância e talvez até da adolescência. E que acabam se repetindo como formas de padrões de comportamento bem destrutivos, tá? Quando se torna adulto. Então procure uma terapia e veja por que você é assim, por que você tem várias namoradas, por que você não se fixa com ninguém, por que você tem necessidade absoluta de transar com 2, 3 mulheres todos a semana, né? Eu já passou paciente no meu consultório que chegou a transar, sair, fazer sexo com mulheres 3, 4 vezes no mesmo dia com mulheres diferentes, tá? Então é algo bastante preocupante porque o vazio aí fica cada vez mais vazio, né? Esse comportamento não destrói só o homem, destrói tudo, principalmente se ele já é um sujeito casado, né? A esposa, ela se torna fria, se torna desconfiada. Os filhos, né, que deveriam
crescer num ambiente seguro, num ambiente que tenha moral, que tenha ética, que tenha, não vou exagerar, mas vou exagerar sim, que tenha até espiritualidade, o que é do bem, o que é do mal, né? Os filhos acabam sendo expostos à instabilidade desse tipo de comportamento e ao ressentimento. Meu pai traía muito a minha mãe, né? Meu pai não respeitava nem a minha mãe nem a nós, né? E essas atitudes do homem que é assim têm repercussões profundas nos outros, principalmente nas pessoas que te amam, né? Então você precisa ter um autocontrole aí, né? Porque o mundo vende aquela ideia de que o homem bem-sucedido é aquele homem que tem muitas mulheres. Existem algumas culturas, né, que o homem pode ter 5, 6, 7, 10 mulheres, mas no final os homens mais poderosos são aqueles homens que têm controle sobre si mesmo. Tá? Autocontrole. Autoconhecimento gera autocontrole. Eu sei, eu me conheço, eu sei que eu sou assim. Eu preciso ser controlado, porque senão eu vou virar um bicho, né? Ser fiel ao que você ama, a quem você ama. Quem é a sua esposa e o que é a sua família, né? Porque não é só sobre você, é sobre a sua família toda. Como proteger quem você ama, proteger a sua família, preservar a sua família e deixar um legado de respeito e de honra. Afinal de contas, você é um homem. E um homem, para se tornar um homem, ele tem que criar o ser que representa o nome que ele tem. Quem eu sou? Se você é um homem promíscuo, que faz tanta coisa errada, que destrói os relacionamentos, pense um pouco sobre isso. Faça terapia, procure ajuda, né? Se você nunca pensou sobre isso, comece a pensar, tá? E espero que você consiga resolver isso, tá? Gostaria também de deixar aqui para vocês, dizer aqui para vocês, né, que eu tenho um curso muito bacana sobre dependência química, ansiedade, depressão, que está na plataforma do Hotmart, né? É um filme, é através de pequenos filmes, né? Pequenos vídeos, que eu tenho um curso todo com avaliação, com certificado e que você vai ter condições de aprender muito sobre vários aspectos psicológicos e psicossociais da grande problemática de hoje em dia, que são drogas, álcool, depressão, ansiedade, comportamentos, imaturidade, né? Dê a si mesmo a oportunidade de conhecer. É muito barato. Clique aqui embaixo e conheça, tá bom? Foi um prazer falar com você novamente e até a próxima.